Olá, eu sou um mero viajante e nesse vídeo vou abordar como diferentes mídias falam sobre os conceitos de universos paralelos, o que são exatamente universos paralelos e como eles funcionam dentro dessas séries, até porque cada uma delas meio que utiliza desse conceito e faz de maneira diferente. Eu escolhi alguns animes, alguns jogos e algumas surpresinhas. Venha, eu vou te contar a história dessas viagens que eu fiz. O que é um universo paralelo? O universo paralelo, também conhecido como multiverso ou dimensão alternativa, refere-se à ideia de que existem múltiplos universos coexistindo ao lado do nosso. Esses universos podem ter diferentes leis da física, diferentes histórias ou até mesmo versões alternativas de nós mesmos. Imagine que em um universo você decidiu estudar arte, enquanto em um outro universo você decidiu que você vai ser um cientista. Esses dois universos coabitam no multiverso, mas eles não se cruzam diretamente, eles não podem fazer isso, exceto em casos de histórias mesmo que você consegue viajar para esses mundos e conhecer você mesmo sendo cientista, tá ligado? Ou seja, você é um artista, você vai lá pro seu mundo que você é cientista, você vê isso, mas é só na ficção que isso vai acontecer. O que é uma linha do tempo? Timelines. Linha do tempo, ou timelines, né? São frequentemente associadas ao conceito de viagens no tempo. Suponhamos que, como eu falei no exemplo anterior, você decidiu estudar arte, enquanto no outro universo decidiu ser um cientista. Isso mostra que a linha do tempo se dividiu em dois. A linha do tempo, no caso, o universo em que você é o cientista e o ramo em que você é o artista. E agora para o último conceito, antes de começar de fato o vídeo, o efeito borboleta. Imagine que você volta no tempo e move um livro de lugar. Esse ato aparentemente insignificante pode desencadear uma série de eventos que resultam em grandes mudanças no futuro. Só esse livrinho que você moveu pode causar uma guerra ou o surgimento de uma nova tecnologia. O efeito borboleta mostra a fragilidade das conexões causais no tempo e nos universos. Com tudo isso contextualizado, estamos prontos para falar da primeira série. Eu decidi começar com Steins Gate, uma visual novel que também teve um anime. Steins Gate segue Rintaro Okabe, um autoproclamado cientista maluco que, junto com seus amigos, acidentalmente descobre um método de enviar mensagens para o passado, alterando assim o curso da história e criando diferentes linhas do tempo. A série se baseia fortemente no conceito de multiverso, especificamente na ideia de linha do tempo divergentes. A narrativa central gira em torno da luta de Okabe para alcançar a Steins Gate, a única linha do tempo que ele pode evitar tragédias sem comprometer o futuro. Esse anime e visual novel tem uma maneira de abordar esse tópico. Dentro dessa série, diferente do próximo dessa lista, inclusive, tudo está destinado e você não é capaz de mudar o futuro. E você vai sentir na pele por não conseguir fazer nada em relação a isso. Se você ainda não viu essa série, assista o quanto antes, pois é uma das mais bem aclamadas que o mundo já viu. Eu quero fazer um interlúdio aqui agora, sendo que acabei de começar, para iniciar uma reflexão que é algo que penso há muito tempo. Existe uma coisa na viagem no tempo que sempre me perguntei, por exemplo, se você hoje voltasse no tempo para o passado, será que tudo aquilo que você viu na verdade aconteceria de maneiras completamente diferentes? Por exemplo, garantia é que todos nós temos que ao voltarmos no tempo, o Brasil vai perder de 7-1 para a Alemanha de novo. E se na verdade acontecesse o oposto? Talvez possa ser uma pergunta ingênua, mas eu acho que o livre-arbítrio humano vai muito mais além do que possamos imaginar. Ou então não, e realmente tudo é destinado. O que você acha? Dessa vez vamos falar de ReZero. ReZero segue a história de Natsuki Subaru, que é misteriosamente transportado para um mundo de fantasia. Ele descobre que cada vez que morre, volta no tempo para um ponto específico. Para salvar a garota que ama, ele decide voltar e voltar, não importa quantas vezes tiver que fazer isso. Essa história explora a ideia de voltar no tempo, mas até o presente momento de tudo que li até o final do arco 5, com ReZero, embora tenha refletido que seja a sua linha do tempo, nunca exatamente explicou como funciona. Por exemplo, podemos falar do primeiro caso, que é por exemplo, a primeira possibilidade, que é a timeline de ReZero. Essa primeira possibilidade, o primeiro caso, nós sabemos que Natsuki Subaru volta no tempo, mas não sabemos se toda vez que ele morre, timelines são criadas e aquele mundo continua. Ou então, a segunda possibilidade, se o mundo de ReZero é uma timeline única e quando ele morre, ele é apenas regressado ao ponto específico dela.
Eu sinceramente prefiro essa segunda e só me basta torcer para que ReZero use ela. Seria bastante agridoce, tipo bastante mesmo, se fosse o primeiro caso. The Legend of Zelda e as múltiplas timelines. The Legend of Zelda é uma franquia de jogos de ação e aventura que segue as aventuras de Link em sua missão para salvar o reino de Hyrule e a princesa Zelda das forças do mal, frequentemente encarnadas por Ganondorf. É uma história com essa ideia tão simples, mas a magia dela é como ela transforma essa simplicidade em algo tão mágico. É como se fossem os filmes da Ghibli. É a mesma pegada. A série Zelda é famosa por seu intricada lore que abrange múltiplas linhas do tempo. A divisão das linhas do tempo ocorre em The Legend of Zelda Ocarina of Time, resultando em 3 realidades paralelas. Esses universos paralelos são explorados em jogos subsequentes e cada linha do tempo é um universo diferente para a franquia. Essa série é a que mais reforça a ideia da timeline de todas essas do vídeo. Eu sinceramente acho isso uma das melhores coisas dela. Enriqueceu bastante o universo da série. Não é um jogo exatamente sobre voltar no tempo como os 2 anteriores, mas é mais sobre realidades alternativas. Essa ideia é muito boa porque nos traz mais perspectivas de mundo pro universo desse jogo e dessa franquia. Persona. A série Persona é um spin-off da franquia Shin Megami Tensei e segue grupos de adolescentes que despertam poderes sobrenaturais chamados Personas para combater ameaças que residem em dimensões alternativas ligadas ao mundo humano. Cara, tinha um maluco cortando grama ali embaixo, eu espero que o áudio desse vídeo não tenha sido atrapalhado, mas pelo amor de Deus. Esse aqui é chato de explicar porque dá pra ser exemplo para 2 coisas. Vamos por partes. Primeiro vamos falar das realidades dentro dos jogos. Embora a série Persona não lide com multiversos no sentido tradicional, cada jogo apresenta um universo alternativo, uma dimensão paralela que coexiste com o mundo real. Por exemplo, em Persona 4 os personagens entram na TV World, mundo da TV, uma realidade paralela onde enfrentam reflexos distorcidos das personalidades deles. Persona 5, por sua vez, explora o metaverso, onde os desejos distorcidos das pessoas criam palácios, que são representações físicas do psicológico delas. Essas dimensões paralelas servem como os locais onde a maioria dos conflitos da história ocorrem. A segunda parte que eu queria falar é que são histórias independentes, dentro do mesmo universo. O universo de Persona é um só, e embora os jogos estejam interligados, eles não representam diferentes timelines de uma mesma história, mas sim diferentes narrativas que ocorrem em épocas distintas. Eles seguem cronologicamente cada jogo. Um jogo acontece nos anos 2000, o outro 2010, o outro 2016, mas cada um conta uma história única, com exceção de Persona 2, que por certos motivos está fora. Para falar de efeito borboleta, eu poderia escolher 2 séries. Suzumiya Haruhi ou Monogatari Series. Suzumiya Haruhi é o melhor filme de anime que eu já vi, enquanto Monogatari Series é o meu 6º anime favorito. Eu acho que Monogatari Series será mais impactante aqui, então é o que eu vou dizer. Existe um arco dentro da série em que o protagonista Araragi Koyomi volta no tempo com a ajuda da Shinobu para tentar salvar a vida de uma personagem chamada Mayoi Hachikuji, que é uma fantasma atualmente na série. No entanto, ao impedir que esse acidente ocorresse, isso significa que é um efeito borboleta. Se ele nunca salvou a Hachikuji Mayoi, que é esse fantasma que ele conheceu e salvou a vida dele num determinado ponto da história, então na verdade ele nunca conheceria ela. E a sua vida estaria então em grave perigo devido a um desses acontecimentos. Por ter tentado salvar essa simples criança, o mundo foi completamente destruído. Nesse arco específico, exploramos e tentamos desesperadamente voltar no tempo, além de entender o porquê e como o mundo ficou daquela forma. Senhoras e senhores, eu me arrepio ao dizer isso, pois essa é uma das minhas séries favoritas e esse arco para mim é o mais impactante dela. Não vou entrar mais em detalhes, simplesmente assista. Esse arco mostra de forma brilhante como a viagem no tempo, mesmo com as melhores das intenções, pode resultar em grandes e inesperadas mudanças na linha do tempo e exemplifica perfeitamente o efeito borboleta. O sacrifício do protagonista Araragi ao retornar tudo ao normal reflete a maturidade que ele tem que alcançar, que ele teve que alcançar, ao perceber que não pode mudar o passado sem assumir as responsabilidades
das consequências futuras. Esse é o poder do efeito borboleta. Por último, eu deixei uma visual novel chamada Muv-Luv, que eu duvido que você conheça, então eu vou explicar. Muv-Luv é uma visual novel que começa com uma típica comédia romântica de colegial, e é essa a ideia. Nós somos apenas estudantes se divertindo e temos problemas amorosos ou de estudos como qualquer outro. Porém, de repente, um dia, o protagonista Shirogane Takeru acorda em um mundo completamente oposto daquilo que vivia. E todo o gênero de comédia e romântica dessa história é completamente alterado para um mundo sombrio, escuro e aterrorizador, onde o planeta está à beira da extinção após uma grande catástrofe que varreu a humanidade. Essa é uma das mais épicas histórias de amor que eu já vi. E se você não tem medo de histórias longas, dê uma chance para essa. É uma das experiências mais completas que você pode ter na sua vida. O jogo está disponível na Steam. A ideia aqui é como nós temos o nosso mundo atual, da forma como vivemos, mas pode existir um completamente do avesso, bem ali do nosso lado, onde estamos batalhando pelas nossas vidas o mais desesperadamente possível. Essa obra te faz dar valor à sua vida e ser grato por tudo que você tem nesse momento. Esse vídeo, enfim, está completo. Eu estava bem confiante quando fiz ele, pois achei uma ótima ideia. Espero que seja compartilhado para o máximo possível de pessoas, que elas possam conhecer essas lindas histórias que conheci através da minha jornada por várias mídias diferentes. Inscreva-se no canal e dá uma joinha no vídeo. Eu ainda tenho muitos outros temas para apresentar para esse canal, então seja bem-vindo. Eu estou sempre viajando nessas histórias e você é o meu ponto de ônibus. Eu paro no ponto, conto para você sobre esses contos e novamente vou embora em busca de mais delas. Eu sou um mero viajante e essa foi uma das minhas jornadas com o universo paralelo. Obrigado e vejo você na próxima.